Beleza, já começou a gravação. Então, pessoal, já compartilhando aqui de cara, para vocês verem aqui, as três turmas, né, a de Ariquemes, a de Paraná e a de Porto Velho, né, que estão nesse mesmo horário aqui. Eu mais cedo, é porque eu inicio o meu plantão aqui às 13 horas, eu percebi que vocês não tinham recebido a mensagem, não só a mensagem lá da aula, mas o conteúdo extra, né? Porque, assim como eu expliquei na aula passada, essa atividade aqui, ó, a gente entra em situação de aprendizagem, né? Na aula passada a gente fez análise sobre essa primeira atividade aqui, né? Então só tinha a situação de aprendizagem e essa folha aqui, que é o do desafio. Mas o levantamento eu até perdi, acabei apagando o meu arquivo aqui sem querer, mas não teve problema não. Eu fiz outro, daí eu disponibilizei ele aqui, ó, no formato. Ele tá compactado, viu? Aí tá nessa pasta aqui, ó. Vocês perceberam, ó, tem uma pasta a mais, né? Que é o material complementar, né, de levantamento, igual a gente leu na semana passada, né, eu acompanhando a situação de aprendizagem, né, não tem como eu colocar nesse arquivo padrão, né, da folha de resposta, o levantamento do croquis sem entregar um croquis, por exemplo, né? Como é que eu vou falar que o neutro, o retorno, a fase de um circuito está vindo, sendo que eu não tenho esse levantamento? Então, eu passei o levantamento, esse daqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Abrir o arquivo aqui, ó. Compartilhar os dois aqui, que aí fica mais fácil. Então, aí eu passei esse material aqui, ó, que a empresa MEP Limitada, né? Ela fez lá na situação de aprendizagem, lembra? O Gabriel e, se eu não me engano, é a Natália, eles, eles fizeram a visita na obra, né? E a empresa e o pessoal lá da MEP, né, Limitada, fez o levantamento do quantitativo de material, do, do quadro aqui do diagrama, né, o que teria, né? Então não, né, não tem como. Foram eles que foi em campo e o trabalho do Gabriel, né, o que que é? É registrar no arquivo padrão, né, nesse arquivo aqui, ó. É registrar nesse arquivo, né, nesse da direita aqui, ó, o que foi levantado pela empresa, que é a MEP, né? Então, registrar no diagrama padrão. Lembra que eu falei que as empresas elas contratam o pessoal aí da gestão, né, para padronizar, né? Colocam na forma de um formulário, né? Não só de Excel, mas também eu vou mostrar um que eu tentei instalar aqui o Pro Elétrica, o que eu tenho lá no escritório, mas por algum motivo ele não está, esse computador aqui não está reconhecendo a chave, o hard lock, né? Eu até achei que o hard lock estava estragado, mas eu testei lá no escritório, testei na minha máquina e ele funcionou. Ele só não está funcionando nessa máquina aqui que eu estou dando aula. Mas aí eu peguei uns exemplos que o programa, o ProElétrica, ele gera lá na hora que você
seleciona, por exemplo, a planta baixa, e daí ele pergunta, né? Você quer a lista de material em texto? Você quer ela em PDF ou em Word? Eu vou mostrar para vocês aqui. Pois não, é o Francicleudo aí. Boa noite, tá me escutando legal aí, professor? Sim, tô. Professor, assim, eu queria que o senhor desse uma explicada melhor para mim, assim, porque eu não sei se meus outros colegas aí da turma aí daqui de Porto Velho compreendeu, mas, cara, eu tô tentando entrar aqui e fiquei até meia-noite aqui de ontem pra. Eu mandei até mensagem pro Fabrício. E não consegui Uhum. fazer desse jeito aí que tá, que o senhor tá fazendo aí no meu computador, entendeu? Meu computador é novo, Entendi. eu tenho esse Microsoft aí, tem Aham. um PowerPoint, tem. Cara, eu É. Olha, hoje. não tô conseguindo fazer isso Ah, aí. Eu queria que o senhor me desse uma explicação assim, menos razoável, tipo assim, não, desse o detalhe pra mim assim, que aí entendi. depois eu poderia Não fazer, porque entendi. senão eu vou ter que Não, eu fazer tudo na vou. mão ou imprimir, ou então vou ficar na recuperação pra mim fazer na próxima. Que aí Não, eu não, o não tô entendendo. Francicleudo, não é tranquilo isso aqui. Me É desculpa eu porque falar pro não, senhor aí meu tom de não, é voz, porque assim, que, não cara, eu não tô tinha esse entendendo não. material, não tinha esse material aqui, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai registrar, né, no formulário padrão da empresa, né, um levantamento que ele não existe, entendeu? Se você não tem planta baixa, se você não tem nada, né? Aí por isso que eu pedi para o Fabrício colocar esse material extra e ele está aqui, ó. Ele está tanto aqui na página, ele está aqui, ó, na página logo acima aqui do formulário, né, que vocês me enviam, e também quando você vem aqui em vídeo aula. Eu pedi para o Fabrício colocar uma pasta logo acima aqui, ó, tá vendo? Ó, vídeo aula, web aula 4, né, que foi da semana passada, com a explicação, né, dessa UC e o material didático. Então, ele está em dois lugares, tá na pasta de vídeo aula aqui, ó, nessa pasta extra aqui, logo Sim. acima aqui do vídeo, Tá, mas assim, quando eu e aperto aí também pra está mim em entrar, situação de aprendizagem. Pois tipo não? assim, pois é, quando eu aperto pra mim entrar lá, aí ele vai abrir uma janela, né? Aí eu vou lá, mas só que aí eu tenho que abrir mais outra janela, como é? Não, é o seguinte, vamos lá então. Deixa eu ajudar vocês aqui. Eu sei que a dúvida do Francicleudo pode ser a de outros colegas aqui. Aqui, ó, você tá vendo do lado da esquerda aqui aquela pastinha que a gente faz, né? Como essa aqui é a última UC do módulo 1, né? Do módulo específico 1, ó, eu fiz aqui a pastinha nossa. E a gente tem os nossos materiais que a gente deixa aqui sempre em atividades, né? Aí quando você vem aqui, foi bom até eu limpar a minha pasta de downloads aqui, ó. Por exemplo, quando você clica em situação de aprendizagem, né, já abre o arquivo em PDF. Aí você vem aqui, o da SAP, né, você clica aqui só para baixar ele, beleza? Agora, isso aqui é o da explicação, né, o da SAP. Agora, o material extra que eu vi hoje que ele não estava, eu pedi para o Fabrício pôr correndo, ó, você clica nele, aí vai aparecer aqui essa outra área aqui, ó, material complementar, né, de levantamento da equipe da empresa, né? Aí você vem aqui, ó, download, aí você tira que faz o download, você já clica direto, você não clica em download da pasta, não, já clica direto no arquivo. Ixi, pera aí, rapidão. É. Esse aqui ele ficou daquele jeito que o senhor apertou lá, ó. Pra mim, Então, né? não, é porque hoje, eu não sei se o Fabrício explicou, você deve ter perguntado hoje. Hoje o sistema aqui, eles estão fazendo uma atualização e a tarde inteira ficou fora do ar aqui. E podia até ser que essa hora que a gente dá aula aqui, né, que a gente não conseguisse acessar a plataforma. Então, ele veio zipado, né? Dependendo do programa que está instalado aí no seu computador, ele aparece diferente aqui. Aí você clica com direito aqui, é porque eu estou usando o Windows 11. Aí, geralmente, o Windows 10 aparece isso aqui, ó. Aí você vem, ó, extrair aqui. Porque aí, ó,
Aí você baixou, né, a pasta levantamento aqui, que ela tá zipada novamente. Lembra que eu cliquei aqui, ó, em download da pasta. Eu tentei clicar aqui na pasta direto, ó, aí deu isso aqui, ó. Aí não é possível acessar o site, né? Então eu já cliquei aqui no download da pasta, que aí ele deu conta de baixar aqui, mas realmente hoje, pessoal, ele está instável. Aí quando você baixa a pasta, ela está compactada e, por sua vez, o arquivo também ele está compactado. Por questões de segurança, o firewall ele não deixa, na hora que o monitor coloca o arquivo em PDF ou em Word, o firewall não deixa upar direto, né, ou em PDF ou em Word, em função que pode ter algum vírus, né, algum ransomware. Então, geralmente, os arquivos atualmente eles estão sendo colocados compactados, tá? Aí você vem aqui, aí você faz de novo, né? Clica com o direito do mouse, extrair aqui. Aí agora sim, ó, efetivamente o arquivo de levantamento, ó, do orçamento, vou até fechar o original que eu abri aqui, ó. Ele está aqui. Então a gente tem a pasta, vou até pegar aqui, ó. Vou criar aqui, ó, atividade, essa daqui, ó. Essa daqui é a atividade um, né? Então, para a gente não. Vai por aqui, ó. Atividade um. Aí o que que a gente tem na atividade um? A explicação, né? A situação de aprendizagem. A gente tem o levantamento, né? Que sem ele é impossível você colocar alimentar a planilha, né? Agora, ó, você vem e baixa a folha, que é a folha que, inclusive, alguns já me enviaram, mas infelizmente eu não dei conta de corrigir, porque na hora que eu fui corrigir, alguns alunos das 3 turmas já me enviaram. Na hora que eu fui corrigir, o sistema caiu e aí não teve como eu lançar a nota. Até amanhã eu acredito que ele já dá para eu lançar a nota dos que já enviaram para mim. Então, ó, aí você baixa esse aqui, esse aqui é a folha da matéria, né? A folha que vocês vão me enviar. Vou até fechar a outra que eu tinha aberta aqui. Então, beleza, ó. Baixou na pasta de download a explicação da situação de aprendizagem. Eu não vou ler ela aqui de novo, né? Para a gente não repetir a aula passada, né? Daí, se quiser mais detalhes, Francicleudo, você dá uma assistida na aula passada, mas eu vou te ajudar aqui em como que você vai conseguir extrair essas informações. Então, tem aqui a explicação, né, da situação de aprendizagem 1. Esse aqui foi o material extra, né, que eu tive que colocar, eu tive que fazer o papel da empresa da MEP, né, para, né, fazer de conta que eu fui lá e fiz o levantamento. Porque aí o Gabriel, ele vai abrir, o Gabriel e a Natália, eles vão abrir esse documento aqui, ó. Geralmente, quando eu vou fazer perícia, por exemplo, a gente faz um relato, né? Ou eu tenho até aquele gravador de áudio, ele parece aqueles gravador que o pessoal da imprensa utiliza, né? Então, quando eu vou numa perícia, eu gosto de gravar nele, né? Ou então eu pego um tablet e vou escrevendo, ou no áudio ali, né? Depois eu vou escutando e vou relatando ali, né? Então, o importante, e hoje em dia a gente tem programa de transcrição, né? Que ele pega o nosso áudio e transforma em palavras, e a gente já coloca lá no relatório, né? Então, esse levantamento foi o pessoal da empresa da MEP que foi em campo, né? E daí fez o levantamento. Ó. A parte um é o esboço do croquis, né? Do diagrama multifilar que vai ficar instalado lá na residência lá do seu José. A segunda parte é esse esboço do diagrama unifilar. Tá certo que ele não fica assim, ele fica do jeito que vocês vão encontrar lá no kit de montagem, lá na unidade do Senai de vocês. Geralmente a gente tira ele de uma planta baixa, né? Então, essa aqui é a parte 2.
E esse aqui, a parte 3, ó, teve um que me mandou e ele esqueceu de colocar essa última etapa aqui, a etapa 4. Ó. A etapa 3, ó, o levantamento do material necessário para você colocar no formulário. Ó. Tudo que foi ó, um disjuntor termomagnético, um programador horário, e aqui os passos para você adicionar, né, a etapa que a gente tem geralmente duas etapas, né? A etapa de montagem e a etapa de teste, né? Ou seja, ligar o equipamento para ver se a instalação foi feita corretamente. Então, isso daqui, ó, foi tudo levantado, foi lá em campo, o pessoal da MEP foi lá em campo, levantou isso daqui, ó, fez um esboço. Isso daqui tá certo que ele está desenhado no AutoCAD, né? Mas como diz a vida real, ia ser numa folha A4, ia ser desenhada a punho mesmo. Quem tivesse lá levantando, um engenheiro ou um eletrotécnico, né? Ele ia fazer o quadradinho, ia desenhar na mão o quadradinho, ia desenhar o barramento, o programador horário e deixar ali aquele esboço para você depois pegar no AutoCAD, né, e aplicar, né, no formulário do cliente. Então, ele deixou esses 4 passos para você colocar no formulário. Beleza, aí eu pego o levantamento pré-existente que está aqui e agora vou. Só um minutinho aqui. É porque o nome está muito grande. Essa pasta aqui, só diminuir ela aqui. Agora deu certo aqui. É porque eu estou usando um HD aqui, que ele é aqueles HD antigos, sabe? E aí ele tem a pilha dele de caractere, ela é limitada. Então, o que que você vai fazer aí, Francicleudo? Esse aqui é o formulário padrão. É igual eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Eu peguei como eu não consegui ativar ele aqui, né? Porque deu um problema no hard lock, né? Por algum motivo aqui o firewall não deixa o hard lock do programa operar aqui, né? E eu preciso do hard lock para eu ligar ele e mostrar aqui para vocês, né? Então, o que que eu fiz? Eu lá no escritório peguei, gerei lá um projeto lá genérico lá, gerei uma lista de material e vou mostrar para vocês como que aparece lá no programa, né? Depois que você clica com direito, né? Você seleciona o desenho, clica com direito, daí o programa pergunta: quer gerar o relatório de materiais? Quer gerar o relatório na parte aqui de segurança, isso daqui, ó, análise preliminar de risco, né? Aí você clica OK, né? Aí ele pergunta: você quer em arquivo texto? Você quer em arquivo Word, PDF? E tem vários tipos de arquivo. Então, qual que é a tarefa? Você pegar o levantamento, se fosse um desenho à mão, um desenho a punho, você ia ligar o AutoCAD, fazer o desenho, o croquis aqui e colar aqui, né? Então, vou até tirar o original que está aqui, ó. A folha está em branco, né? Então, o que que você pode fazer? Já que esse desenho aqui está perfeito, você pode copiar ele e colar aqui, ó. Colar direto aqui na parte de diagrama unifilar, né? Como é que você vai fazer isso? Igual eu falei na aula passada. Você vai apertar Ctrl, ó, vou até escrever aqui de novo aqui, ó. É o Shift mais Ctrl. Ah, não, não é Ctrl, não, é Windows, a teclinha lá de Windows, né? E mais o S. Beleza? Você vai apertar essas teclas ao mesmo tempo. Daí a tela vai ficar escura, que eu lembro que até um colega falou, ela vai ficar escura dependendo do sistema que você está usando, e aí você vai direcionar aonde você quer capturar a imagem. Então você vai capturar aqui, ó.
nessa parte aqui, ó, que é a parte do diagrama unifilar para você colocar no formulário, né? Então você, ó, aperta ao mesmo tempo, ó, Shift Windows mais o S, ó. A tela deve ter ficado escura aqui, ó. Vou selecionar a parte do desenho aqui, ó. Selecionei. Aí você vem aqui, ó, clicando aqui em uma das células aqui, ó. Você coloca aqui, ó, colar especial, ó, já está setado como imagem, né? Um PNG, né? Um formato PNG, um formato muito bom, ó. Então, ó, colou, ó, você posiciona ele aqui, pronto, ó. Você fez, né? Foi digital, né? Você poderia ter quem levantou lá, como essa aqui é uma tarefa simulada do que você vai fazer na vida real, né? Talvez ele teria desenhado a punho, né? Não deveria ter ficado direitinho. Provavelmente ele ia pedir para o estagiário, caso você fosse o estagiário, né? O Gabriel, né? Que você está fazendo o papel do Gabriel. Você ia lá, ligar o AutoCAD, fazer o desenho do jeito do diagrama dele aqui, ou pegar uma biblioteca, geralmente tem bibliotecas, né? Você faz o desenho, copia e cola aqui. Só que na aula passada eu ensinei a copiar e colar tanto do arquivo, né, de um arquivo Word, quanto de um arquivo em DWG, né, que é o do AutoCAD. Aí eu não vou repetir essa parte porque está na aula anterior, beleza? Então, ó, você já fez uma etapa aqui, ok. Agora essa etapa aqui do levantamento, ó, tá vendo que a parte aqui de interruptor, de luminária, as caixas de passagem, elas não estão levantadas. O pessoal da MEP foi lá, ó, e fez esse levantamento. Aí, do mesmo jeito, ó, você vai tirar esse em branco aqui e fazer a captura do esboço do diagrama para colocar nessa parte branca aqui, ó, em conformidade com a legenda que está aqui, né? Então, você vai fazer a mesma coisa, ó. Shift Windows e S. Seleciona aqui o desenho, a tela deve ter ficado escura aí para vocês, ó. Seleciona o desenho, aí escolhe um espaço aqui dentro da caixa aqui, ó. Ctrl V, né? Para ter certeza que ele não vai em, ó, eu volto aqui, eu volto à ação, né? Você vem aqui em colar especial, ó, para saber se, porque se for em bitmap, o desenho ó, eu vou até colocar em bitmap aqui só para vocês verem. Ó, em bitmap, ele aparentemente parece que tá igual ao outro, ó. Mas se eu deformo ele, ó, ó, faço várias deformações, ele vai perdendo a qualidade. Aí é bom a gente colocar ele em PNG, ó. Aí eu venho aqui, colar especial, ele já está setado em PNG, ó. Em PNG, aí você vem aqui, aí coloca ele um tamanho que dê dentro da caixa aqui, ó. Principalmente para quando o pessoal for fazer a execução, porque tem um documento que provavelmente você já tem conhecimento dele. O professor lá de projeto elétrico predial, ele deve ter falado do memorial descritivo. Justamente esses tipos de formulário, com esses desenhos, esses esquemas, eles vêm em um documento maior chamado memorial descritivo. Aí o memorial descritivo tem o esquema do diagrama unifilar, que vai ajudar o eletricista predial ou o eletricista industrial que está executando a tarefa a executar, né? É óbvio que ele sabe como fazer uma instalação, né? Como executar uma instalação, mas esses esquemas aqui vão ajudar ele a fazer a instalação em conformidade com o que o projetista projetou, né? Ele idealizou lá no projeto dele, né? Então, ó, primeira etapa, o diagrama você já colocou. Segunda etapa, o diagrama unifilar, né? Agora o material. O material, aí você vem aqui e copia, ó, vai copiando, ó. Disjuntor termomagnético, ó, curva C, normadinho, ó. Aí você vem e coloca aqui, ó. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver, porque não está copiando aqui. Ah, você tem que clicar duas vezes aqui, ó. Não, não deu certo. Deixa eu ver aqui.
Por algum motivo o arquivo não tá querendo colar aqui. Aí você vem e escreve aqui, ó, disjuntor, né, monopolar, 20 amperes, curva C. Qual que é a quantidade? Ó, colocou um, ó. Aí você vai fazendo levantamento, né? O bom é que quando você utiliza um programa que automatiza tudo, essa tarefa aqui eu já vi, pessoal, e assim, não é legal. O que que você já viu, professor, e não é legal? Por exemplo, eu já vi eletricista novo chegar lá numa construtora. Daí o pessoal entrega uma folha A0, você sabe que uma folha A0 ela é gigantesca, né? Entrega uma folha A0 e fala, ô, faz a lista de material aqui desse projeto. Aí pensa, você vai pegar uma folha imensa, pegar lá, ver no desenho, isso aqui é uma luminária. Ah, isso daqui é o. Aí você vai ver a metragem, você vai pegar escalímetro. Moço, você vai demorar uma eternidade para levantar esse material utilizando escalímetro. Aí às vezes você vai riscar lá de lápis, às vezes aí você esquece de riscar. Será que eu levantei esse esse circuito? Será que eu coloquei ele certo na lista de material? Isso, além de não ser eficiente, isso demanda um trabalho muito grande. Eu já vi, lembra que quando você inicia o primeiro dia numa empresa, eles têm a chamada integração. Eu já vi numa integração de eletricista fazer desculpe a palavra, é uma sacanagem fazer isso com o eletricista, porque não, hoje em dia com os programas, né, e como se diz, com a tecnologia, não faz sentido eu fazer um levantamento imenso de uma indústria, né, de um condomínio manualmente. Se eu fizer isso, eu estou perdendo dinheiro, né? Então, se eu chego numa empresa e vejo isso acontecendo, eu já vou lá no CEO, lá no dono da empresa e falo, ó, vocês têm que comprar um programa que chama Proelétrica, ou então Auto QI Ilumine, vocês têm que comprar um programa desse e executar os projetos dentro desse programa, que vocês estão perdendo dinheiro, né? E é um trabalho maçante. Então, aqui a gente está fazendo para aprender. Vocês vão escrevendo aqui, ó, o levantamento que ele fez. Aqui, se fosse um levantamento real, ele ia escrever de punho aqui, né? Do mesmo jeito, ó, você vem aqui, ó, análise preliminar de risco, ó, etapa um. Essa aqui é a primeira etapa, né? Aí você coloca, ó, montagem, instalação, né, aqui, ó, montagem da instalação. Vou ver se eu aceitar aqui, ó, esse aqui ele aceitou. Aí, teste. Qual que é a segunda etapa? Ó? A segunda etapa é teste. Ó. Tá vendo que tá tudo, quando a pessoa levanta, ela escreve tudo numa frase só. Então, a primeira etapa foi a montagem da instalação, né? Qual que é o risco? Ó? Risco de ferimento, né? No manuseio de ferramentas e materiais e ferramentas, ó. Até aqui, ó. Ó, você pode até tirar esse aqui com risco. Ó. Põe, ó, risco de ferimento, né, no manuseio de ferramentas. Como que você vai controlar isso? Esses pilares aqui, ó, etapa, o risco, como que você controla o risco dentro dessa etapa, que é a etapa de montagem? Isso daqui é um procedimento padrão, né? Inclusive, até o primeiro nome dele, ele é chamado de POP, né? Procedimento Operacional Padrão ou instrução técnica. Então, você tem etapas, né? Etapa um, etapa 2, etapa 3, e para cada uma delas você tem esses outros dois pilares, que é o risco envolvido e como é que você vai controlar aquele risco, né? Utilização de EPIs, ó, óculos, né? De segurança e calçado de segurança, né? Calçado para eletricista. Aí você vem e coloca aqui, ó, do mesmo jeito, ó, o teste, a segunda etapa, ó, a primeiro foi montar, depois foi testar, para ver se realmente, né, vai que você ligou lá uma tomada, né, em vez de ser monofásica, você ligou ela bifásica. Então você tem que fazer o teste, né? Se você ligou duas fases, eu já vi isso acontecer, né?
Não duas fases diferentes, mas duas fases de mesmo nome, você liga o equipamento e aí você coloca ele na tomada e liga o equipamento, ele não liga, porque você utilizou uma fase, né, a fase A, e você também utilizou no outro borne a fase A também. Aí as duas fases, como elas estão sincronizadas, né, elas estão em paralelo, né, uma fase ela está paralela a ela mesma, ou seja, ela não vai aparecer uma diferença de potencial. Então ela vai estar energizada, porém não vai haver diferença de potencial. Agora, se eu colocar fase A e fase B, em vez de dar 220, vai dar 380. Ou se for no 127, né, em vez de dar 127, vai dar 220 e assim por diante, né? Então você tem que testar, né? Aí, ó, qual o risco? Ó, risco de choque elétrico. Tá vendo? Ó, você pegou o que foi levantado aqui, como é digital, né? Você pegou o que foi levantado lá em campo pela MEP, ó, Ctrl C, copia aqui, ó, e cola, beleza? Aí depois que fez tudo, você não esquece de salvar, não, ó, que senão vai dar ruim. Senão você fecha sem salvar, né? Você vai perder todo o trabalho. Entendeu, Francicleudo? Então é isso, é simplesmente você pegar o que foi levantado pela empresa, né? Então essa informação, qual que foi o erro aqui, né? No exercício, é que essa informação ela não foi fornecida para você. Então se ela não foi fornecida, como é que eu vou, né? Ir lá no AutoCAD e fazer um diagrama desse, sendo que eu não tenho um esboço, um croquis aqui para me dizer como é que foi feita essa ligação, né? Não tem como, né? Então, por isso que eu pedi para o Fabrício o mais rápido possível hoje, né? Na hora que eu já cheguei aqui do plantão, colocar na plataforma. Aí, acho que umas 2 horas, né? Depois, aí começou a dar instabilidade. Mas agora ela já tá ok, a plataforma, tá? Beleza? Então, essa aqui foi, como se diz, a gente fez um recordar e viver da atividade anterior. Agora, deixa eu só. Eu vou apagar esse daqui do download, porque senão fica um monte de arquivo aqui no download, é porque eu ministro muita aula. Aí eu gosto de esvaziar a pasta aqui, né, para a gente poder ir para a próxima etapa. Vou até que colocar aqui, ó, atividade 3, né, da SAP 2. Vamos analisar hoje essa atividade 3. Entendeu aí, Francicleu? Sim, sim, entendi. Bem claro agora. Agora ficou bem claro. Beleza? É porque assim, não é simples, mas se a gente não tem. É porque o problema, muitos me mandaram, né, pergunta aqui no chat, né? Porque eles falam, né, muitos alunos falaram, ai, professor, mas cadê esse levantamento? Aí, como é que eu vou colocar um diagrama lá? Um até colocou um diagrama, mas por quê? Porque ele já trabalha, ele já estagia, eu não lembro quem que é, estagia numa construtora. Então ele pegou lá um esquema que tinha de boia e colocou, mas ele pegou porque ele sabe e ele tirou, né? Ele tirou lá dos arquivos pessoais dele, lá da empresa, né? Mas aqui como se diz, na vida real, né? A gente tem que fazer o levantamento lá em campo, né? Igual que tem uma faculdade aqui, que se eu não me engano, acho que agora ela responde pela Universidade Católica. Um dos primeiros trabalhos grandes que eu participei tem uma faculdade aqui em Goiânia que chama Camburi. Aí essa faculdade, antigamente, ela era uma fábrica de sapato. Pensa na adequação que a gente teve que fazer. Primeiro, só tinha ar-condicionado daqueles tipo janela, sabe? Aqueles de 7.000 BTU, né? Que, se eu não me falha a memória, acho que dá uns 1.000 watts, por aí, mais ou menos. Então a gente teve que ir lá em campo. Eu sei que eu fiquei uns 2 meses indo lá. O pessoal, como eles estavam com pressa, né? Tinha curso superior, tinha curso livre, curso técnico.
Um dos cursos livres ele era até interessante, que era sobre lapidação e fabricação de gemas, né, de pedras preciosas. Aí tinha uma área lá que a gente não podia passar porque tinha os guardas lá, né? Tinha um guarda, pessoal lá com escopeta lá, tudo protegendo, porque tinha ó o trava-língua aqui, né? Tinha pedra preciosa lá, né? Então não podia deixar sem a vigilância, né? Então a gente foi fazendo o levantamento, vendo o que que tinha. Colocaram lá muito ar-condicionado, o transformador atual que tinha lá na época, se não me falha a memória, era um de 112,5 kV, 112,5 kV para uma fábrica de sapatos, né? Ok, né? Até que dá, dependendo aí da planta aí, né? Mas para uma universidade, para uma faculdade com vários cursos, com vários equipamentos, as salas lá tinham um projetor, então tinha muita coisa. Então a gente tinha que levantar, porque eles já iam instalando isso sem projeto, viu? A gente chegou lá para ajudar no levantamento. Enquanto eles instalavam, a gente fazia o levantamento e a gente fazia um projeto, não sei se vocês já ouviram falar, chama As-Built do elétrico. O que que é isso, professor? É de comer ou passar no cabelo? O As-Built do elétrico é o projeto, eu brinco até com o meu chefe aqui, né? Eu falo que é o projeto de Revés 3. Uai, como assim, professor, de Revés 3? O projeto não é você calcular, desenhar no AutoCAD primeiro e depois ir lá e executar, né? Esse que é, como se diz, é a ordem natural das coisas no mundo dos projetos, né? Mas existe, né? Existe algumas instalações antigas, por exemplo, eu já fiz projeto de sistema de ar-condicionado e de supermercados antigos aí que não tinham projeto, não. Inclusive os donos falavam, não, o seu Pablo, é tudo aqui a toque de caixa. A gente compra aqui uma câmara fria, compra um equipamento, né, um dedicado aí a mais, porque é um supermercado, ele não é nem gigantesco igual um açaí, mas também não é pequeno igual um boteco da esquina, né? Ou seja, era de tamanho médio. Então, aí, lá naquela época, 1900 e Guaraná de rolha, o pessoal, assim, projetos, era muito raro você fazer um projeto, ainda mais de um pequeno estabelecimento. O que que o pessoal fazia malandramente, né? Fazia a instalação, né, desse supermercado, né? E daí colocava, por exemplo, hoje em dia, se não me falha a memória, acho que eu até mostrei uma aula para vocês. Se não mostrei, eu vou mostrar aqui. Se não me falha a memória, o categoria T5 dá um disjuntor de. Não, era o categoria T3. Dá um disjuntor de 75, trifásico, né? De 75 amperes. Agora o cabeamento eu não me lembro de cabeça, não. Deixa eu ver qual que é. Eu até coloquei, eu já deixei de. Deixa eu ver se ele. Não, tá aqui. Eu vou pegar essa nota aqui do. Pegar esse aqui da Equatorial. Só achar que a NTC 0. Deixa eu ver, manual. Ah, tá aqui, ó. Pegar esse antigo aqui, ó. Olha o que que eles faziam antigamente, viu? Eu tô falando como é que eles faziam, né? Não, isso aqui é malandragem, viu? Olha só a malandragem que eles faziam. Vou até abrir mais a tela aqui, ó. Por exemplo, supermercado pequeno, né? Aí chegava o dono do supermercado. Você sabe, né, que o dono de qualquer empresa ele quer sempre economizar. Isso é normal, né? Você querer economizar. Mas a gente tem que ter cuidado, que essa economia ela pode fazer com que o nosso negócio, né, rua, né, chegue a ruir, né? E daí a gente pode pagar multa, pode se complicar. Olha só o que que eles faziam antigamente. Um pequeno supermercado, ó, a partir do categoria T5,
Não é nem o T5, ó. Tinha até o T4 aqui, que era o 100. Aí depois desse T4, esse T5 não existia, essa categoria aqui. Aí depois desse T4, não interessa se você tinha até 6 medidores, né? Você tinha que aprovar o projeto na concessionária local. Aí o que que o pessoal fazia malandramente, né? Ah, nossa, eu vou ter que pedir para fazer um projeto, vou ter que pagar um projeto, vou ter que pagar uma RT e pagar um engenheiro ou então um eletrotécnico. Só que os donos de supermercado, eles não queriam pagar, né, o eletrotécnico, que dirá um engenheiro, que dirá um projeto, né? Daí eles perguntavam para os eletricistas mais experientes o que que eles podiam fazer. Olha só o que eles faziam. Eles instalavam, faziam instalação trifásica, né? Eles queriam trifásica, e instalavam categoria T3, que era um disjuntor trifásico de 70 amperes. Aí, se o ramal fosse aéreo, era um ramal aéreo, né? Ó, esse aqui é de 25 milímetros. Geralmente era um aéreo de 25 milímetros. Se fosse subterrâneo, eles colocavam esse de 25 também, né? Esse daqui é o multiplex, aquele que tem o neutro, né? O neutro nu, tem o preto, o vermelho e o cinza enrolado em volta do cabo do condutor lá, o ramal aéreo. Daí, ó, como se diz, para todos os defeitos, ele era categoria T3. Se ele era categoria T3, então não precisava aprovar esse projeto na concessionária local. Só que lá dentro, aí eles colocavam ele T4, T5 até mais. E às vezes, com a grande quantidade de equipamentos, o que que acontecia? O disjuntor vivia caindo, mas por quê? Colocava câmara fria, colocava, né, equipamentos assim numa magnitude em que só um transformador de pelo menos um de 75 resolveria o caso. Aí sim que ele ia aprovar um projeto, né? Pedir, como se diz, tirar a sucuri do bolso para aprovar o projeto. Então, eu não sei se isso acontece por aí, né? Se alguém já trabalha na área, né? Mas não faça essa prática aqui, não, viu? Isso daqui vai trazer complicação para o cliente. E se ele ainda pegar um fiscal lá da concessionária, que ele é esperto, que ele sabe das coisas, que ele vai ainda, ele pode ainda te complicar. Então, infelizmente, eles faziam isso antigamente aqui. Deixa eu pegar o projeto. Alguém levantou a mão aí novamente? Eu, Thiago? Deixa eu só achar a pasta aqui do Proelétrica. É porque eu tentei instalar ele aqui, mas não deu certo. Deixa eu ver. Proelétrica, projetos. Ó, achei a pasta aqui. Compartilhar novamente aqui. Compartilhar a tela inteira, que achei aqui, ó. Então, esse daqui, ó, por exemplo, eu vou pegar o tutorial aqui, ó. Esse daqui, ó, são projetos que foram gerados no Proelétrica. Aí eu retirei ele lá. Isso aqui é só um croquis, ó. Eu peguei, o que que eu fiz? Lembra que eu falei na aula anterior, né? O Proelétrica, você vem aqui, ó, seleciona, por exemplo, esse ambiente interno, aí clica com direito, obviamente, como ele não deu certo a instalação aqui, ele não está aparecendo, né? Aí aparece o menu aqui falando, insta, dimensionar a quantidade de pontos de força, ou então dimensionar a quantidade de pontos de luz, ou então lista de material, por exemplo, esse daqui já está pronto, ó. Ó o ponto de força, o ponto de luz aqui, ele utilizou essa simbologia aqui, ó, para interruptor, ó.
E detalhe, ó, quando ele é elaborado no Proelétrica, em um programa de projeto, ó, quando você clica nele, ó, tá vendo, ó, referência do bloco, ó, camada, ó, interruptor com círculo e linha. Ó, se eu clicar aqui, ó, no eletroduto, deixa eu ver se vai aparecer. Não, isso aqui não está aparecendo. Acho que o programa tinha que ter dado certo aqui, ó. Aí quando você clica no AutoCAD normal, na hora que você, aqui apareceu, ó. Eletroduto teto. Como ele tem a tecnologia BIM, né, que é um projeto auxiliado, né, esse programa, aí vem do acrônimo lá em inglês, Build Intelligence alguma coisa lá, não tô lembrado direito como é que é. Aí quando você clica num programa que foi feito nesse tipo de, né, um projeto que foi feito nesse tipo de programa, todos os elementos, eles não são linhas, eles literalmente são eletrodutos. Tudo que está aqui, ó, ele é, como se diz, o análogo digital do que tem na vida real. Mas quando eu venho aqui, né, numa ferramenta, igual essa ferramenta aqui de linha do AutoCAD, e traço uma linha aqui, e depois eu coloco a simbologia, né, a simbologia de neutro, de fase de terra, quando eu clico aqui, vai continuar sendo uma linha, vai continuar sendo um traço qualquer aqui. O que vai diferenciar é que o eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, quando ele olha essa simbologia, ele entende o que que é. Então, isso daqui, ó, eu tirei uma listagem de material desse projeto aqui, ó, nos dois modos lá do Proelétrico, ó. Eu tirei ele em arquivo texto, ó, literalmente, ó, tá em arquivo texto. Tá vendo, ó, que ele tá todo bem organizado aqui, ó, número, numeração, né? A quantidade, ok, em metros, ó. Aqui, ó, circuito, por exemplo, ó, 4, ó, tem uma peça, lâmpada fluorescente, ó, fluorescente de 16 watts. E dependendo do que ele tem lá na base de dados dele, ele ainda fala, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma marca específica, né? Aparece o código da marca aqui, ó. Vai aparecendo os códigos. Então, esse aqui é o formato dele em texto. Tem ele aqui, ó, no formato em Excel, ó. É mais ou menos, é o mesmo levantamento, ó. Só que em um ele está em arquivo texto e no outro ele está em Excel. Eu esqueci de pedir para ele fazer em Word, né, para vocês verem como é que fica, né? Então, hoje em dia, pessoal, terminou o projeto, ó, você vem aqui, termina o projeto. Por isso que eu aconselho fortemente, quando eu estou numa construtora em que não tem esse tipo de programa, né? Você terminou o projeto, ó, como se diz, é, é segundos que leva para você tirar a lista de material. Você já clica, que você seleciona tudo, clica com direita e vai aparecer lista de material. Aí ele pede em texto, em Excel, aí você sim, aí automaticamente, dependendo aí do tamanho do arquivo, né, da quantidade aí de megas que ele tem, né? Aí vai aparecer a lista instantânea. Aí imagina, isso daqui é pequeno, ó, dá para você fazer na mão ali, né, rapidão, né? Mas imagina, por exemplo, um resort, igual um projeto que a gente pegou uma vez aqui. Tem um resort, não sei se vocês conhecem, é aqui perto aqui de Goiânia, fica em Caldas Novas, né? Rio Quente. A gente pegou uma vez um projeto lá da expansão lá do Rio Quente, né? Moço, se não me falha a memória, o arquivo de projeto ele tinha mais ou menos 200 megabytes. Só para vocês terem uma ideia, 200 megabyte é um tamanho de um arquivo de, sei lá, um episódio de uma série aí que a gente baixa aí pela internet.
É um arquivo gigantesco. Eu lembro que para abrir ele demorou lá no escritório na época. A gente utilizava, se eu não me engano, era o AutoCAD 2004. Se eu não me engano, era o 2004. Ele demorou cerca de, acho que foi 6 minutos, foi 6 a 7 minutos para abrir. E detalhe, depois que você abrir o projeto, né? Por exemplo, aqui, ó, eu estou dando zoom, eu estou usando o scroll aqui, ó, o scroll aqui do mouse, ó, para ir para frente e para trás. Quando a gente fazia isso, ó, dava zoom, aí o desenho dava aquele lag, porque ele estava cheio de informação inteligente. Porque ele não era simplesmente um desenho, não era linhas digitais, era eletroduto. Você clicava lá, era eletroduto. Aqui tinha uma tomada baixa e assim por diante, ó, tomada alta para ar-condicionado. Então, o arquivo ele era super pesado. Se fosse fazer qualquer movimentação igual essa daqui, com a bolinha, eu vou para frente, para trás, eu dou zoom. Quando eu seguro ela, ó, aparece a mãozinha, que é o pan, né? Que é como se estivesse pegando a folha de desenho, né? Segurando ela e movimentando na prancheta aqui, ó. Se a gente fizesse isso, o arquivo era tão pesado que todas as linhas desapareciam, ficava tudo transparente, assim. Aí você tinha, se você quisesse posicionar, ó, quando você vem aqui, ó, clica 2 vezes para você dar o zoom aqui, ó, no desenho de novo. Ele demorava, se eu não me engano, era 30 segundos para fazer essa ação. Mas assim, compensava. Aí a gente teve que comprar máquinas melhores, né? Aí eu lembro que aí o dono lá do escritório comprou, ele comprou na época era o Macintosh. Que aí o Macintosh, já naquela época ele tinha um HD híbrido, o HD. Por que que o Macintosh ele é conhecido por ser rápido? Primeiro, porque o sistema operacional do macOS, ele é um derivado do Linux. Então o Linux, ele é super leve, né? Por exemplo, nos smartphones nossos aqui, ó, é Linux. O Android, ele é Linux, ele é leve, né? Por isso que ele roda aqui no único chip, né? No único chip que o pessoal chama de SoC, né? O System on a Chip, né? O SoC aqui você tem nele não só o processador, mas a parte gráfica. Se eu não me engano, acho que esse aqui é um Snapdragon, é Snapdragon. Então, e o Macintosh, né? Ele tinha ainda a arquitetura x86, né? Só que era Linux, era mais leve e o HD era híbrido. O que quer dizer isso, professor? O sistema operacional, né? O sistema operacional ele já rodava em SSD, né? E daí a gente utilizava, como a gente sabia disso, né? A gente utilizava para os projetos mais críticos, a gente salvava na parte que era SSD. Depois que a gente terminava o projeto, a gente salvava ele na parte de disco rígido, né? Que o disco rígido ele demora mais. Só para vocês terem uma ideia, naquela época, o AutoCAD a gente tinha também uma parte lá que a gente fazia projeto mecânico, né? E daí a gente utilizava um pacote que chama AutoCAD Inventor. Esse AutoCAD Inventor, ele serve não só para simular peças, mas ele serve para a gente fazer projetos mecânicos, né? A parte ali de, sei lá, um bloco de um motor, por exemplo. Então tinha essa divisão lá na construtora, tinha a parte lá automobilística, né? Tinha as coisas interessantes. Eles transformavam um caminhão comum, né, em um caminhão de linha viva, né? Colocava aquele braço hidráulico, né? Que tem um cesto o cesto aéreo, né? A gente vai ver lá na matéria de manutenção do CEP, né? A gente vai ver esse tipo de caminhão, né? Para dar manutenção em circuitos energizados, né? Então, a gente utilizava essas máquinas e era bem mais rápido. Isso aqui foi só para a gente, como se diz, ter um prelúdio aqui. Agora, pessoal, vamos falar da situação de aprendizagem 2 aqui, ó. Eu estou vendo que passou um pouco aqui do horário, mas eu vou
Eu vou aproveitar, utilizar, só pedir a paciência para vocês aqui, ó. Utilizar ó, atividade 1, né? Nova pasta, eu vou colocar aqui, ó. Como ela está aqui, atividade 3, né? Atividade 3, SAP 2. Beleza. Se não der para a gente analisar tudo agora, pessoal, na próxima aula eu finalizo essa análise aqui, ó. Então vamos lá, ó. Tem a situação de aprendizagem 2, né? Se eu não me engano, é o mesmo texto do anterior, só que a gente, deixa eu ver. Esse aqui já é outro, ó. Tânia morava, é a mesma empresa, ó, tá vendo? A MEP, né? Só que é um outro contexto, viu? Então, ó, fiquem ligados aqui, pessoal, ó. Apesar do Vocês não se confundam, ó. Só façam a primeira atividade da situação de aprendizagem 1, que é o contexto dessa tarefa que eu expliquei na aula passada e dei um reforço nessa de hoje aqui, né? Agora, para essa atividade 3 da situação de aprendizagem 2, né? SAP 2 é essa daqui, ó. Aí vocês veem do mesmo jeito, ó. O ideal é que vocês façam a pasta na hora que vocês forem baixando aí, porque senão vocês podem se confundir, né? Isso é normal, pessoal. Se eu que sou professor eu já me confundo aqui às vezes, né? Imagina o aluno. E olha que eu estou acostumado a ministrar essa aula, né? E eu vou aproveitar aqui, ó, aqui, ó. Então tem uma planta baixa, ó, aqui a gente já tem uma planta baixa. Então já está diferente, existe um croquis, né, da planta baixa aqui desse outro contexto. Vamos baixando aqui. E aí o motivo porque ela está em PDF, né? Porque fica mais fácil, né? Vocês tendo ela em PDF, vocês já conseguem, né? De cara já fazer a tarefa, né? Então a folha de resposta, que é a que vocês vão utilizar para responder o exercício, já está aqui. Beleza, vamos deixando aqui, ó, para a gente ir visualizando. Então a gente tem a planta baixa, já vamos deixar lá aberta aqui. E temos o modelo de relatório. Vamos ver o que é esse relatório aqui. Ah, entendi o que é isso aqui. Deixa eu tirar a marcação do parágrafo. E fica aparecendo, eu deixo sempre ela ativada aqui, ó. Então, beleza, ó, Tânia, vamos aproveitar esses minutinhos aqui para pelo menos a gente já ler junto e já tentar já fazer uma solução aqui, né? Que aí na próxima aula a gente arremata aqui. Como a gente levou um tempo a mais aqui, ó. Ó, Tânia morava numa casa pequena, antiga, né? Vamos deixá-la aqui de lado, né? Para a gente vai lendo e já vai visualizando aqui. Já vai pegando a visão aqui. Uma casa pequena antiga, onde constantemente aconteciam problemas na instalação elétrica. Isso é comum, mais comum do que a gente imagina. Com curto-circuito, lâmpadas que queimavam constantemente, né? Então ela percebia, né, quedas de tensão, ou seja, a luz, né, ficava piscando, ó, pois a luz ficava fraca, forte, oscilando, piscava. A senhora Tânia, né, vivia com medo de que houvesse um grande incêndio, inclusive afetando outros vizinhos, né? Mas é aquela história, né? Você também está preocupado com você, né? Imagina, né? Você
né? Chega em casa e sua casa foi incendiada, né? Então, no final do ano, Tânia, ao fazer as contas, percebeu que havia gasto muito dinheiro com reparos na instalação elétrica da casa. E, além disso, sua conta de luz veio com um custo muito alto. Ó, já vou falar uma coisa aqui de cara, e não é para vocês rirem, não, viu? Eu tenho um primo que aí, assim, é como se diz, ele, infelizmente, né, assim, a vida para ele não agraciou ele bem, né? Mas no meu caso me agraciou. Eu pude fazer segundo grau, pude fazer curso superior, pós-graduação e estou continuando, né? Mas infelizmente para ele não fez, né? Ele tem, se eu não me engano, acho que é a quarta série. Aí ele chegou para mim e falou: Ô primo, se eu pegar, não é para rir, viu? Se eu pegar, diminuir a bitola, olha só, está parecendo com o fórum lá o fórum que a gente já fez. Se eu pegar, e ele nem falou bitola, né? Ele falou, se eu pegar um fio mais menor de pequeno, né? Já o professor Pasquale, que mora dentro de mim, já começou a entrar em depressão, né? Aí eu, não, o Clédio, não é o mais menor de pequeno, não. É uma bitola menor. É isso aí, a grossura menor. Se eu colocar um menor, você acha que eu vou economizar energia? Aí eu peguei e falei para ele, eu falei assim, ó, independente, você poderia estar usando um fio, né, um cabo, sei lá, com 10 quilômetros de espessura. Ele vai, que é isso, primo? Eu falei, não, calma, só tô te falando. Você poderia estar usando um cabo com uma espessura imensa. Para você economizar energia efetivamente, você tem que gastar menos. É igual para emagrecer, né? Por que que eu fico gordo? Porque eu como muito. Se eu não fechar minha boquinha, né? Se eu não parar de tomar refrigerante, eu vou continuar nessa minha forma redonda que vocês estão me vendo aqui, né? Então, economizar energia é a mesma coisa. Você tem que economizar, você tem que gastar menos, independente se sua bitola é maior ou menor. Aí eu falei para ele, ó, se você diminuir a bitola, daí você não vai poder colocar a quantidade de equipamentos que você, a mais do que você já tem na sua residência. Ele queria simplesmente para iluminação, para tomada, colocar o de 1,5. Ele pegou, ele disse que ia pegar a menor bitola lá da ferragista e colocar, né? Eu falei, ó, não vai por isso não, ó. Economizar na energia é você gastar menos do que você já está gastando. Se você diminuir a bitola e continuar gastando do jeito que você está gastando, além de você, né, além de você pagar a mesma conta de energia cara, pode até ser que ocorra um incêndio, ocorra um acidente. Por quê? Porque você vai utilizar o chuveiro com e-mail, por exemplo. Depois vocês procurem no YouTube, eu esqueci o nome, depois eu passo o nome do vídeo. É de um eletricista, acho que é Gilmar Eletricista. Eu achei fantástico o que ele fez. Ele pegou um chuveiro, né, fez a instalação, né, na área externa lá da casa dele, e foi diminuindo a bitola do cabo, né? Primeiro com 6 milímetros, depois com 4 e tal. Ele encontrou um cabo lá, eu não sei de onde que ele arrumou, um de 1 milímetro. E vocês acreditam que o chuveiro continuou funcionando de boa. Só que aí ele colocou até um jornal assim em cima para a câmera gravar, né? Na hora que ele colocou naquela posição, né, que é a maior temperatura, né, maior potência, o cabo começou a fumaçar. Depois de fumaçar, literalmente o plástico derreteu e daí o jornal que estava em cima começou a pegar fogo, né? Inclusive, aí ele falou que já teve cliente que ele encontrou papelão lá no teto, lá na parte lá do forro lá da casa. Imagina, ó, papelão, madeira, dependendo do tipo de madeira lá, né, no caibro. Eu já vi fiação instalada no caibro, né, quer ver, ó, nessa pasta aqui que eu já deixei. Deixa eu ver se eu tenho as fotos aqui.
Não tô com a foto não, mas tem instalação, ó. Ó, isso aqui foi de um cliente aqui, ó. Primeiro, ponto, né, conector macho, conector fêmea, o pessoal não utiliza. O ideal é você utilizar um conector tipo Sindel, ó, e era esse tipo de ducha aqui, ó. Monofásica, né, de 220, ou você poderia utilizar no 127, né, duas fases, que aí dá 220, ó. A potência de 4.600. Isso daqui é o disjuntor que o fabricante, no caso esse aqui, Lorenzetti, estava recomendando, que tem lá no manual, né? E geralmente o manual é a primeira coisa que o instalador ou o dono da instalação, quando é ele que instala, né, joga fora. E aqui ele estava recomendando, né? A Lorenzetti estava recomendando um cabo de 4 milímetros. E dependendo do cabo, né? Se for um Corfil, será que o Corfil 750 volts ele suporta a corrente do de 4.600? Será? Não sei. Se a gente fazer uma conta de padaria rápida aqui, ó. A gente pegar aqui, ó, utilizando a fórmula da potência, né? 4.000. A gente pegar, ó, a potência, né? Tensão multiplicado pela corrente. Então, se a gente pegar a potência e dividir pela tensão, a gente vai ter o valor da corrente, né? Então, 4.600, né? Dividido pelos 220 volts. Vai dar uma corrente máxima, ó, de 20,9 amperes. Então, 21, para ser mais exato. E lá na NBR 5410, recomenda que você utilize um disjuntor com 5, né, de 3 a 5 amperes a mais que a corrente máxima aqui. Então, se você descartar esse algarismo significativo aqui, ó, se você considerar 20 a capacidade máxima, então essa recomendação tá ok, né? Essa da Lorenzetti aqui, ó, um disjuntor de 25 amperes. Tá vendo que não é a corrente máxima? Muitos encaram que é a corrente máxima que vai aparecer para essa potência aqui nos 220, mas não é isso. Isso aqui é já o fabricante falando, ó. Utiliza um disjuntor de 25 amperes, utiliza um cabo de 4 milímetros. O problema maior aqui é o cabo, porque pode ser que, dependendo da marca, né? Antigamente existia apenas uma, né? Mas hoje em dia que existem várias marcas aí, né? Então, dependendo, por isso que eu acho que foi até na terceira aula, que foi a nossa primeira aula que a gente teve, né? Depois que trocou aí de tutor, né? Vocês lembram que eu coloquei extra para vocês o prontuário técnico da Prismian, por exemplo, né? E recomendei fortemente quando vocês forem fazer uma instalação, fazer um cálculo aí de projeto, né? Saber que fiação é que está sendo utilizada. A dica que geralmente eles utilizam a mais barata, viu, pessoal? Infelizmente, é a mais assim, eu até coloquei aqui, ó. Ó, foi na aula 3 mesmo. Aí lembra, ó, que eu pedi para o Fabrício colocar o material complementar, ó. E aí, dentro dessa pasta aqui do material complementar, eu pedi para ele colocar o prontuário técnico, né, a nota técnica, e algumas notas técnicas que a gente acha lá no site desse daqui da Equatorial, ó. Que esse aqui, ó, vocês têm que, o da concessionária de vocês, ó, vocês pegarem esse link aqui, ó. Esse é o link onde vocês vão encontrar a norma técnica, no meu caso aqui, da Equatorial Goiás, né? Aí vocês têm que procurar o da concessionária de vocês, né? Então, deixei esse material complementar, o prontuário técnico aqui para vocês verem, né? Para vocês terem acesso a ele, né? Vamos voltar lá para o nosso. Isso aqui é o detector de tensão e detector de fase. Não sei se vocês já viram desse, né?
O ideal, pessoal, vocês não utilizarem mais, não tem aquele, parece uma chave de fenda, né? Que é porque eu não tenho aqui, ficou lá no carro. Parece uma chave de fenda que é o detector de tensão. Aí ele tem um metal, né? O problema daquele é que aquele metal você é utilizado como ponto de terra. Tanto quando você coloca em cima do cabo, ele pode estar desencapado pelo campo eletromagnético ser oscilante. Quando você coloca naquele primeiro metal, aparece um raio no display, né? Quer ver, ó? Esconder isso aqui, ó, detector. Não. Tenta a chave teste, professor. A chave de... É isso mesmo, né? É, ó. Valeu. Então, essa daqui, ó. hum, deixa eu pegar aqui a. Essa aqui é a mais antiga. Tem uma que ela tem um display. Essa aqui, ó. Vou pegar essa foto aqui que ela tá melhor, essa fotinha. Tá vendo aqui, ó? Ela tem esse metal aqui, ó. Tem um em cima, outro aqui embaixo. Aí nesse metal de cima, se não me falha a memória, se você coloca, aí você tem que colocar o dedo mesmo ali, né? Mas é lógico, você tem que estar com calçado de segurança. E aí aqui, ó, no display vai aparecer um raio. E daí você coloca essa ponta de metal aqui, né, sobre o cabo, daí ele vai falar que está energizado. Agora, se você... Ah, não, é esse de baixo aqui, é esse que é o teste indutivo, ó. O de baixo aqui, ó, o teste indutivo, vai aparecer um raio aqui, para dizer que tem um nível de tensão, um nível de energia aí. Agora, nesse daqui é o teste direto, quando você trisca o dedo, você tem que triscar o dedo aqui, você tem que estar de calçado de segurança. Aí você coloca dentro da tomada aqui, ó, coloca em contato com a parte viva, vai aparecer aqui algumas escalas. Aí, por exemplo, se ele é 220, aí vai aparecer literalmente aqui, ó, 220 volts. O problema é que você tem que estar com o dedo encostado aqui. Se você desencostar ele, ele some. Então, isso, de uma certa forma, é você fazer parte do sistema elétrico de potência. Como assim, professor? Você fazer parte do sistema elétrico de potência, quais são os elementos de um sistema elétrico de potência? Quais são os condutores, né, os condutores de energia, as fontes, né, lá na hidrelétrica, até vim aqui, né, numa unidade unifamiliar ou na indústria, né? Então, você fazer parte do sistema elétrico de potência quer dizer que ou você é um condutor ou você é uma fonte. Então, você está correndo o risco de tomar choque. Por isso que não é bom você utilizar essa chave de teste. O ideal é você utilizar essas detectoras de tensão aqui, ó. Que aí você, se eu não me engano, é duas pilhas, dessas duas pilhas palito. Aí tem o tem o EZ Alert, que aí ele acende uma luz vermelha aqui quando o circuito está energizado. Aí o bom é que você não precisa tocar, o outro você tem que tocar, literalmente, né? E ainda você é utilizado como referência de terra. Se você tiver descalço, obviamente você vai tomar choque, né? Ou se tiver, eu já vi em obra aí eletricista de sandália havaiana, né? Não utilizando calçado de segurança, né? Ou pelo menos uma bota cara de vaca, né? Que as botas, né? Cara de vaca. Mas não, o cara tava literalmente, eu já vi utilizando sandália havaiana. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava dando treinamento para uma empresa, e aí essa empresa ela tem aquelas máquinas de corte de árvore, sabe? É tipo serra-fita, né? Aí esse fabricante
ele pediu para eu dar um treinamento e tal, e ainda fazer o jabá, né? Aí sabe o que que eles fizeram? Aí eu falei, ó, vocês gravam, tiram os takes, né? Faz um mini vídeo mostrando o funcionamento da máquina. Aí sabe o que que eles mostraram? A máquina vinha, né? Ela fazia o corte das peças, né? Das ripas, né? E daí ela ia para uma linha de, era uma esteira, né? Que tinha os roletes, né? Aí ia para os roletes. Aí tinha um funcionário que ficava lá na ponta, que é para ajudar, né? Se ela saísse um pouco do rolete, né? Como era no meio do mato, né? Era bem artesanal, né? Ele pegava e ajeitava, ajudava aqui, né? Colocava e ia direcionando a ripa, né? Aí pensa, o funcionário, juro para você, não estou mentindo, ele estava de short e tectel, sem camiseta, ele não estava com avental, não estava de luva, de short, não estava de óculos de segurança. Aí pensa, eles gravaram o material para eu apresentar no treinamento. Aí eu peguei e falei, ô senhor fabricante, você me desculpa, mas eu não posso mostrar isso aqui lá no treinamento, porque senão vocês vão passar vergonha. Não, mas a máquina tá ruim? Eu falei, não, a máquina tá massa. Mas olha as práticas de segurança que vocês estão fazendo aqui. Juro para vocês, a máquina é impecável, fazendo aspiração da serragem, né? Eles estavam até utilizando a máscara, né, para evitar aspiração, né? Só que um cara lá na ponta, sem camiseta, só de short, de sandália. Aí imagina se uma ripa daquela cai no pé dele. Tinha que ter um calçado com a proteção, né, contra queda ou contra impacto, né? Aí tem um que ele tem a biqueira de aço, né? E tem outro que tem uma biqueira de um plástico bem duro, bem resistente, né? Que aí ele serve para quando você faz trabalhos com circuitos elétricos, né? Que você vai estar próximo ali, você não precisa nem fazer a instalação, né? Mas você estando próximo ali nas imediações, né? Então aí o EZ Alert ele aparece um LED vermelho aqui falando que está energizado. Agora esse modelo aqui que ele é a mesma invólucro, só que muda o nome, que é esse daqui, o EZ Fase, ele acende o LED, só que ele acende em cores diferentes, né? Se eu não me engano, se acender o LED vermelho, quer dizer que é a fase A. Se acender o LED verde, aí é a fase B. E se acender um LED azul, é fase C. Muitos alunos, inclusive até eu no começo, né? Eu falava, vai, acende azul. Azul quer dizer neutro, né? Mas não tem nada a ver. É o código de cores, né? O RGB, né? Que é o R do vermelho, né? O red, né? O green, né? Que é o verde, e o blue, que é o azul, né? Então, esse código, aí ele tem, se eu não me engano, dentro do CI dele, é um dispositivo chama optoacoplador. Esse optoacoplador, ele percebe a diferença de fase entre, né, a diferença entre as ondas, né, entre a onda da fase A, a onda da fase B e da fase C. Daí ele percebendo essa diferença, ele vai acender um LED com a cor diferente. Aí isso aqui é muito bom para instalação de baixa tensão, né? Que aí você joga lá no barramento, lá primeiro você tem que passar no barramento inteiro, né? Aí você passa assim no barramento inteiro, se eu não me engano, ele demora uns 5 segundos assim para ele restartar o circuito dele. Aí você passa nas 3 fases primeiro, aí só depois que você faz o teste. Aí você vem, né? Aí se a luz vermelha quer dizer que é a fase A, né? A verde é a fase B e a azul é a fase C. É muito bom para você fazer as build do elétrico, ou seja, você pegar uma instalação elétrica já executada e ir lá em campo levantar, assim como está aqui no desenho, né? Aí provavelmente ele veio aqui, fez o levantamento, né? E aí depois fez o desenho, que é o projeto que eu falei que é de revés 3, né? O projeto de trás para frente. Você vai em campo, o que está instalado, você levanta, você desenha, e aí depois você faz as proteções com o que você levantou lá. E daí, por exemplo, para você fazer o equilíbrio de fases, né? Para você organizar, né?
que na fase A, na fase B e na fase C eu tenho uma quantidade equilibrada, né, de potência, né? Vamos supor, o ideal é que fosse, sei lá, 1.000 na fase A, 1.000 watts na fase B e 1.000 watts na fase C, vamos supor, né? Se eu estivesse utilizando 3.000 ao total, né, de potência, né? Então, o ideal seria que eu equilibrasse 1.000 para cada uma, né? Mas isso na vida real não acontece, né? E daí a gente utilizando um detector de fase desse, né? Daí o que já está instalado, aí você detecta. Inclusive, eu já utilizei um desse para descobrir por que que o disjuntor do cliente ele vivia caindo. Vivia caindo porque uma das fases estava extremamente sobrecarregada. Era tipo assim, a fase A ela estava com praticamente toda a instalação nela. A fase B tinha, sei lá, vamos supor que tinha 75% na fase A, 25% na fase B, e na fase C só tinha tipo uma lâmpada. Juro para vocês. Em uma fase estava quase tudo, e na outra fase só tinha uma lâmpada que só era acendida, obviamente, de noite, né? Aí por isso que quando eles ligavam lá a central de ar-condicionado, passava um tempo, começava a cair tudo. Inclusive, ele era um escritório de. Não era advocacia, não, eles prestavam serviço para advogado, mas era de isso, contabilidade, lembrei. E daí eles tinham um servidor próprio lá na edificação, né? Aí tinha um pessoal contratado lá de no break, tinha tudo isso, só que estava desequilibrada. Aí vivia caindo. Aí o no break vivia entrando, e só que eles não tinham, na época, grupo gerador, só depois que eles colocavam. Daí o no break só durava tipo 15 minutos, né? Aí, como vivia caindo, aí, por exemplo, os escritórios de advocacia ou os outros clientes, né, quando eles faziam, por exemplo, o levantamento aí do imposto de renda, eles faziam esse levantamento e guardava tudo em arquivo, chama arquivo FTP. O FTP é um arquivo que fica na nuvem e que você tem acesso, é como se fosse o Drive, não tem aquele Google Drive, né? Tem o OneDrive, que é um serviço da Microsoft, né? Então eles deixavam num drive, né? E daí o cliente baixava o resultado, não precisava o contador enviar um e-mail para ele. Obviamente eles enviavam, né? Mas aí todos os levantamentos eles deixavam numa pasta lá compartilhado com o cliente. Só que aí o servidor vivia caindo, né? Porque o tava desequilibrada a fase. Aí o no break durava 15 minutos, passava os 15 minutos, vivia caindo e aí o no break acabava descarregando, e aí o cliente tentava acessar o dado, né? Só que como desligou o servidor, né? Ou seja, ele não tem acesso a esse dado. Daí eu descobri que estava desequilibrada as fases. Simplesmente quem montou pegou o projeto assim, ó, amassou e jogou para o lado e não utilizou o quadro, que chama quadro de equilíbrio de fases que tem lá no projeto. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Vamos ver, vamos falar mais um pouco aqui. Ó, e se continuasse nesse ritmo, ela teria que rever o seu orçamento com os gastos, né? Remédio e alimentação. Então, às vezes, economizar é você gastar menos, né? Você pode colocar uma instalação nova, né? Por exemplo, algo que independe se você gasta mais ou menos, é se essa instalação aqui tiver com fuga de corrente. Por exemplo, sei lá, vou chutar aqui, ó. Vamos supor que essa tomada aqui, ó, vamos pegar uma tomada aqui, nada a ver, ó. Essa, isso aqui, ó, tá parecendo ser um quarto. Vamos supor que essa tomada aqui, a instalação que tá vindo para ela aqui, ó, um dos cabos aqui, vamos supor que o cabo de fase, ele tá desencapado, tem uma parte ali desencapada. Aí vamos supor que ele tá pegando na ferragem, né, aqui da coluna aqui dessa casa aqui ou desse apartamento. Aí, se ele está pegando na ferragem e eu não tenho um DR instalado, esse DR ele não desarma. Porém, essa
fuga de corrente, ela vai continuar acontecendo. Então, mesmo se eu não ligar nada aqui, o relógio lá do medidor de energia, ele vai continuar rodando ou vai continuar registrando. Então, isso independe se você gasta muito ou pouco, né? Ou seja, fuga de corrente é um dos fatores assim, mais comuns para a gente ter, né, gasto excessivo de energia sem ser gasto, né? Ou seja, a conta vir com valor alto aí, né? O que também podia ser o que estaria acontecendo com a Tânia aí. Dois cenários possíveis, ou ela, né? Três, na verdade, né? Ou ela estava gastando demais, apenas, ou ela estava gastando demais e tinha fuga de corrente, ou ela estava gastando demais, né? Ou, por exemplo, ela só tinha fuga de corrente. Por isso que eu falei das três situações, né? Então, ou ela só gasta demais, ou ela tem fuga de corrente, ou então ela gasta muito e ainda por cima tem fuga de corrente, ou seja, as três situações. Então a Tânia viu a propaganda dessa empresa aqui, ó, da MEP, a mesma empresa lá que o Gabriel e a Natália trabalham, né? Que faz manutenção e decidiu chamar os profissionais, né? Vou só finalizar a leitura aqui, porque agora já deu 30 minutos, já passou da nossa aula aqui, né? Tô aproveitando que a gente tem um pouco a mais, só para vocês já ficarem já ligados no que tem que fazer no próximo exercício aí, né? Então, a empresa mandou a técnica novamente, a Natália e o Gabriel, para avaliar a instalação elétrica do apartamento da Tânia, né? Natália possui experiência, beleza, que a gente já sabe, né? Quando Natália e Gabriel chegou ao prédio onde Tânia, então isso aqui é um apartamento, beleza. Logo perceberam que se tratava de uma construção antiga. Então, construção antiga pode ser que tenha fuga de corrente. Natália dirigiu-se ao medidor de energia, né, o relógio, né, de luz, e fez a inspeção. A situação do medidor, geralmente você desliga os circuitos, por exemplo, geralmente você tem o disjuntor do medidor e você tem o disjuntor, né, do quadro terminal. Se foi feito em conformidade com a NBR 5410, você tem um geral lá no medidor e você tem um geral lá na residência, no caso aqui da Tânia, né? Então, o ideal é você desenergizar esse da Tânia, né? E deixar energizado esse lá do medidor de energia, que pode ser que a fuga de corrente que esteja dando um gasto excessivo, pode ser que ela esteja ainda, né? Porque se eu desligar tudo aqui, vocês concordam, né? Se eu desligar aqui, ó, no geral, e deixar ligado aqui no da Tânia aqui, né? Pode ser que eu não detecte, vamos supor que a fuga de corrente, ela pode estar aqui na Tânia, ou então na passagem entre a medição e o quadro terminal da residência da Tânia, né? Então, pode ser que a fuga de corrente esteja na edificação dela, pode ser que ela esteja nesse caminho aqui, né? Aí o primeiro teste que você faz é desligar o da cliente, né? Desligou o da cliente, olha lá, e vamos supor que o relógio ainda tá rodando, vamos dizer assim, né? Então, provavelmente, a fuga de corrente está acontecendo na prumada. Eu estou falando isso porque eu já vi isso muito acontecer. A prumada elétrica de um prédio, ela é o quê? Ela vem aqui de baixo e vai subindo, né? Vai subindo e vai chegando na caixa de distribuição de cada pavimento, né? Às vezes é de 2 em 2 pavimentos, dependendo da edificação, né? Tem edificação que é todo o pavimento, eu tenho uma caixa ali de distribuição que vai, né, transmitir o circuito, né? Essa caixa de distribuição, ela é uma caixa de inspeção, na verdade, viu? Você vai ver os circuitos que estão chegando, vamos supor que são 4 apartamentos por andar, né? Então você vai ver 4 ramais, né? Indo um para o apartamento 1, outro para o 2, outro para o 3 e outro para o 4, né? Então pode ser que nessa prumada elétrica, eles chamam de prumada, né? Ainda esteja acontecendo uma fuga de corrente. Aí você desliga lá na Tânia, olha lá, faz a inspeção. Se ainda continua rodando, né?
provavelmente aprumada. Aí você desliga nele. Se ele ainda continua rodando, pode ser que o problema não esteja nem na tânia e nem na aprumada elétrica. Sabe onde que está o problema? O medidor de energia ele está com defeito. Isso já aconteceu em alguns clientes já que eu visitei. O medidor de energia ele estava, né, faturando mais do que, inclusive, um dos casos, ele foi até interessante, que aí lá na Celg, né, na época que eu estagiava, tem um laboratório. Hoje em dia deve ter, né? Porque, como se diz, a Equatorial comprou de porteira fechada. Aí o técnico lá do laboratório, ele fez a aferição no. Aí quando acontecia esse caso, né? Eu notificava a concessionária de energia, né? Falando que o medidor, né, tá com problema. Aí, e geralmente quem ia buscar era um eletricista de distribuição. Aí ele vai lá, recolhe o medidor, coloca um medidor novo, né, para o cliente, e daí ele leva para o laboratório e faz o teste. Aí ele faz um teste lá e você tem um intervalo lá de confiança, né? Ou de 5% a mais, ou de 5% a menos. Daí ele fez o teste e ele descobriu que até que o medidor estava bom. O problema é que estava acontecendo fuga de corrente do medidor com a carcaça do. Aí na hora que ele olhou as fotos do relatório que eu tirei, né? A caixa metálica ela estava enferrujada, ou seja, a tinta já estava como se a ferragem já estava exposta e estava dando fuga de corrente entre o cabo ali, o cabo que sai do borne ali que aí entra um na linha e sai outro entra aqui, aí ele faz a medição no medidor e depois ele vai pro cliente, né? Daí estava acontecendo a fuga de corrente justamente na instalação. O problema não era o medidor em si. Teve apenas esse caso que o nível de confiança, né, o intervalo lá de confiança lá, faz um cálculo estatístico, né, para ver o erro, né? Ele estava dentro dos padrões e a conclusão que ele chegou vendo as fotos lá do laudo é que estava dando fuga de corrente. Daí foi só necessário trocar o cabeamento, né? Ó, construção antiga, né? Ó, Natália fez a inspeção no medidor de energia, né? A situação do medidor e principalmente do disjuntor era preocupante. Por além de precários, eles eram antigos, né? Aquele Lorenzetti, aquele preto, né? Terrível. Aí, aparentando ter aproximadamente 30 anos. Aí, quando entraram na residência, foram verificar o quadro de distribuição. Ele estava aberto, né? Ele geralmente tem que estar fechado. Ele tem que ter um símbolo, né? Aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó. Então, assim, o mínimo que um quadro tem que ter, né? Um quadro de distribuição, ó. Do lado externo aqui da tampa, porque aqui não mostra, né? Você coloca um símbolo, a simbologia, né? Um raio, para dizer ali que é um quadro de energia. Ah, professor, mas é uma residência. Não importa. Se está na lei, é para ser cumprido, né? E daí, internamente a ele, você tem que ter essa advertência aqui, ó. Traduzindo, essa advertência, ela está lá na NBR 5410. Existem alguns modelos, se eu não me engano, da Stack, que já vem com essa advertência, você já compra o pacote fechado, né? Ele já vem aqui, preso aqui, ó, essa advertência aqui. O ideal é você também ter um diagrama unifilar, pelo menos o diagrama unifilar, para você saber de onde que está vindo, para onde que vai essa instalação elétrica. Imagina, né? Aqui a gente sabe porque a gente está olhando aqui, ó, no projeto, ó. Beleza, estamos olhando aqui no projeto, né? Então, deveria ter um diagrama unifilar aqui, ó, pregado aqui, ou até semelhante ao que tem na indústria, né? Tem uns que tem uma gavetinha, aí você coloca o projeto guardado aqui, né?
Mas eu já vou falando logo. Geralmente residências, assim, apartamentos aí, no máximo que a gente vai encontrar lá com o síndico são os projetos, né? O projeto geral, vamos dizer assim, né? Eu já tive clientes, né, construtoras aí, que eles fazem projeto de personalização. Daí, depois que você entrega o apartamento para o cliente, daí ele contrata um eletricista, ele faz essa personalização, né, colocando mais circuitos ou até distribuindo mais circuitos dentro aqui do ambiente interno aqui da residência. Então, estava tudo fora do padrão, né? Havia apenas um disjuntor fora de padrão que comandava toda a casa. Piorou, né? Então não tinha nem diagrama unifilar, não tinha, sei lá, disjuntor para iluminação, não tinha disjuntor para tomadas e nem para tomadas de uso específico. Ou seja, um geral, esse geral, ele desarmava e armava a iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, inclusive o chuveiro, né? Gabriel tirou várias fotos das irregularidades. Pessoal, é interessante, ó, já dando spoiler aqui, ó, sei que passou um pouco do horário. O ideal, ó, tudo que está relatado aqui, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar esses relatos, assim, de disjuntor fora do padrão e tal. O ideal é vocês fazerem um relatório aqui, né, como se você fosse o Gabriel, né, o Gabriel juntamente aí com a Natália, né, e daí, tudo que está falando aqui, ó, ó, por exemplo, o objetivo, né? Mostrar, né, por exemplo, que a instalação elétrica da residência da Tânia, né? Da Tânia está fora dos padrões, conforme a NBR 5410 e também a NR10. Inclusive, a NR10 é que garante que a NBR 5410 esteja, né, seja lei, né, seja considerado como lei, né? Então, aí você coloca a justificativa da reforma, que essa instalação, ela estava, né, caindo os pedaços aí, né? Relata tudo que está escrito aqui, ó, tudo que, como se diz, tudo que está aqui vai ser usado contra você no tribunal, né? No caso, contra, né, quem fez a instalação, né, mal feita aqui, né? Então, ó, fotos aqui, é óbvio que a gente não tem um levantamento dessas fotos. Daí vocês podem pegar a foto genérica aí na instalação, né? E tudo que está relatado aqui, como disjuntor antigo, eu tive até um aluno que ele tirou foto lá da casa dele, né, do interruptor, que ele tinha dado um curto, e aí ele estava até, ficou até que meio queimado, assim, na alavanca do interruptor. Aí ele pegou aquela situação, tirou a foto e simulou como se fosse lá da residência lá da Tânia. Então, Professor, boa noite. sim, pois não. A gente vai ter que redimensionar esse circuito, Não, balancear a rede ou só o relatório? não, só o relatório. Tudo que está relatado aqui, ó, a visita técnica, né, que a MEP fez, né, e tudo que o Gabriel e a Natália relatou aqui, ó, vocês vão colocar. Igual eu falei, né, o objetivo, né, é colocar as instalações elétricas prediais da residência, né, da senhora Tânia aí, né, em conformidade com a NBR 5410 e com a NR10. Beleza. Então vocês vão já se acostumando a esse texto, esse tipo de texto técnico, né? Eu depois na próxima aula eu posso até mostrar um de perícia para vocês, né? Que geralmente eu mostro esse de perícia lá na matéria de comunicação oral e escrita, mas eu posso mostrar para vocês verem como que é um relatório técnico, né? Como é que você assina e tal, né? Mas é isso. Então, o objetivo é pegar tudo que está de errado aqui, você fazer o relatório ó, com introdução, o objetivo, né? Justificativa da reforma, porque as instalações, né, estavam fora do padrão, daí a signatária, né, do imóvel, a Tânia, percebeu que estava um alto gasto de energia, né? Daí vocês podem falar dessas hipóteses que eu citei aqui, né? Que
que poderia estar havendo fuga de corrente, foi o que foi encontrado aí, né? Fiação antiga, disjuntores, né? Disjuntores. Cortou aí, professor. Tá no outro, professor, seu áudio. E agora? Agora sim. Ah, não, ainda bem que vocês me avisaram aqui, que eu nem percebi. Então, vocês justificarem, né, por que que essa reforma está acontecendo. As hipóteses, né, que eu falei aqui, de fuga de corrente, por a instalação ser antiga, né, o disjuntor, um disjuntor apenas para todos os circuitos, isso não está em conformidade com a 5410. Vocês podem falar isso. Aí essas fotos aqui, vocês podem pegar a foto genérica aí da internet e colocar aqui, né, para simular aqui. A norma aplicada, a NR10, né, obviamente, né, a NBR 5410. Se eles falarem aqui de aterramento, aí vocês colocam NBR 5419, mas eu acredito que não. Mas provavelmente o aterramento, se a instalação só tem um disjuntor para tudo, né, provavelmente nem aterramento isso aqui tem. Olha, Gabriel tirou várias fotos das irregularidades que encontrou. Diante disso, né, Natália avisou a Tânia o que era necessário, né, para reformar toda instalação elétrica, né? Ela informou que eles fariam um relatório com esta recomendação, né? Então, esse relatório aqui, que está na direita aqui, ó, com as impressões dos técnicos, mediante as condições das instalações sobre os próximos passos a serem dados. Aí, dias depois, a Natália recebeu a planta elétrica, que foi essa daqui, ó. Depois que tudo foi feito aqui, ó, recebeu essa planta aqui, ó, enviada pela empresa. Natália entrou em contato com o cliente, né, com a Tânia, né, avisando que a planta já estava pronta e que o orçamento do material feito seria feito por ela. Tânia demonstrou inquietação, confidenciou que estava com poucos recursos e com medo do valor final da reforma. Natália disse que se acalmasse, né, pois eles também fariam o orçamento em 3 lugares diferentes. Geralmente é isso, viu, pessoal? E também, por exemplo, você pega um serviço aí, né? Você ganha aí uma licitação, a regra acho que é lei 8.000, acho que é 8666. Depois eu vou ter que dar uma olhada. Inclusive, a tomada de preços você tem que fazer com, no mínimo, 3 fabricantes diferentes, de interruptor, de lâmpadas e por aí vai. Três orçamentos. Essa é a regra lá da lei que fala né, de licitações aí. Então é isso, pessoal. Beleza? Essa aqui é a planta. Vocês vão precisar fazer nada com essa planta, por enquanto. Nada. Essa daqui é a planta que foi gerada depois do relatório que a Natália aí, né, que o Gabriel fizeram, que é esse que vocês vão ter que me enviar. Beleza? Aí na próxima aula eu tenho um modelo aqui de relatório aqui que eu vou mostrar para vocês e daí a gente já faz a instrução da terceira e, se eu não me engano, e última atividade, que é a atividade 4. Tá bom? Professor, Sim, aqui é o Rafael de Porto Velho. sim. Eu não estou conseguindo abrir a. Diz aqui só um pouquinho. A situação de aprendizagem 1 e por aí a resposta do desafio 1. Ah, sim. Pode ser que esteja acontecendo. É porque hoje, deixa eu ver, ó. Ó, agora ela tá, ó, você viu, ó, tá carregando aqui, ó. Mas hoje de tarde ele estava porque não está aparecendo mais agora aqui, ó. Deixa eu tentar aqui. Ó, ainda tá aparecendo, ó. Tá vendo essa tela preta aqui, ó? Uhum. O sistema tá meio. Aí Essa aqui
O ideal é você vir aqui, ó, em download da pasta, ó. Aí já no download da pasta você consegue, ó, o arquivo zipado. Só um instante, eu fiz isso ainda agora. Beleza? Deixa eu só ver se eu consegui. Uhum. E todos eles, quando vai falar do Word, quanto a atividade, a situação de aprendizagem, tem esse problema. Não, hoje mesmo, hoje de tarde aqui, ó, ela tava, na hora que você clicava aqui, ó, eu até tentei corrigir umas tarefas aí da turma de vocês, que o pessoal já enviou, ó, e não carregava essa página aqui, ó. Aparecia essa tela preta, mas é porque o AVA aqui, o pessoal tava fazendo a atualização, tava com problema mesmo. Teve um Teve problema muita se- ligação. Foi hoje de tarde. Teve um problema se entregar amanhã ou até sexta-feira, alguma coisa assim? Não, vocês, ó, todas essas atividades aqui, ó, vocês têm É porque foram, então, ó, vocês têm até 26/3, mas o bom é vocês já irem fazendo, porque essa daqui é a última UC desse módulo, tá? é porque está mostrando aqui também que dia 26, né? De hoje, é Uhum. isso? 26/3, que é o prazo final para Ah, vocês do entregarem 3. todas, isso, do 3. Todas elas aqui, ó. Ah, tá. Mas, tipo Obrigado, assim, professor. não, como se diz, não relaxa, não, porque senão aí você. Ah, não, é só 26/3. Aí você tem um monte de tarefa para você fazer, para você entender. Já vai fazendo. À medida que a maioria, o pessoal aqui está me enviando, à medida que a gente vê a teoria aqui, eu faço a instrução, já está me enviando. Por exemplo, fórum, praticamente, acho que quase todos, eu não estou lembrado de cabeça das 3 turmas, né? Mas muitos já enviaram o fórum. Muitos já enviaram, eu só não corrigi a primeira atividade que o pessoal já enviou por causa desse problema de hoje, mas muitos já enviaram aí, tá bom? Tá bom, professor. Eu confundi março com fevereiro aí, desculpa aí. Uhum. Não, tranquilo. Não, mas foi bom, é bom você preocupar mesmo, ó, porque aqui, ó, eu já fiz até aqui, ó, tá vendo, ó, modo específico 1, né? Aí o professor Paulo já me passou as notas já de projeto, porque vocês já fizeram segurança e eletricidade e projeto elétrico predial. Então, essa que era para ser a primeira matéria, acabando que ela está sendo a última do módulo 1. Então, ó, a partir, ó, do dia 26, aí vocês ainda vão ter um prazo ainda para recuperação, né? Aí tem a recuperação, porque aí vocês vão entrar no módulo específico 2. Mas aqui as notas já estão tudo ok aqui. Já o professor Paulo já me passou, né? Já coloquei aqui né, já vou até apresentar lá na reunião lá de Rondônia, né? Se eu não me engano, vai ser dia 28. Aí só tá faltando a nota dessa UC agora, que é a última desse módulo 1, ó. Já até deixei aqui a pastinha aqui nossa, já pronta aqui, ó, com as notas aqui tudo carregada, mas à medida que eu vou corrigindo, eu vou atualizando essa pasta, tá? Muito obrigado e até semana que vem. Com Deus, viu, pessoal? Até semana que vem. Aí semana que vem eu mostro um exemplo desse relatório para vocês, né? Um exemplo pronto aí, e aí a gente faz a instrução da última atividade, que é a 4. Valeu, professor. Boa noite pro senhor aí. Boa noite, fiquem com Deus, pessoal. Até a nossa próxima web aula. Eu vou deixar renderizando aqui. Valeu, boa noite, professor.